Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre métodos de separação de mistura. Depois da vinheta a gente vai ter uma aula completa sobre esse assunto. Bora lá? E antes de começar essa aula, eu preciso dar um recadinho super importante para vocês. Para compreender tudo que eu vou falar aqui, você precisa ter alguns conhecimentos prévios a respeito de substâncias e misturas. Portanto, você precisa assistir uma aula que eu já dei por aqui, que é a aula de substâncias e misturas, que eu vou deixar linkado aqui no card aqui em cima. Então já clica se você não assistiu, assiste essa aula e vem para essa. Por quê? Os conhecimentos de lá dependem para a gente entender esse próximo aqui, que são os métodos de separação. Então, por isso que você precisa entender aquilo tudo para depois vir para cá, beleza? Mas se você já assistiu a aula 1, né, referente às substâncias e misturas, pronto, tá no vídeo certo, que a gente agora vai entender nessa aula como eu consigo separar, né, as substâncias que estão presentes na mistura. Por exemplo, se eu coloco água e areia, como que eu separo, né, essas substâncias? Pois bem, existem aí alguns métodos que a gente vai estudar um por um. E olha que tem bastante, dá uma olhada aqui. Essa seleção são os métodos de separação de misturas heterogêneas e essa aqui é a separação de mistura homogênea. Mas calma, que tem bastante item, mas também não é um bicho de sete cabeças, porque tem coisas que a gente faz muito no nosso dia a dia e vai ficar super facinho de vocês entenderem, tá? Então, vamos lá para a primeira, que é sobre a separação de misturas heterogêneas. E aí vem uma informação muito importante. A separação de misturas heterogêneas é mais fácil quando a gente compara das homogêneas. Uma vez que os componentes nas heterogêneas já estão o quê, gente? Em diferentes fases. E isso ajuda muito, tá? Então vamos para a primeira, que é a catação. A definição de catação é a separação manual de misturas sólidas no qual as partículas são escolhidas e reservadas de acordo com um parâmetro definido. Então, olha que fácil, gente. A mãe, a avó de vocês, o pai de vocês, quando vão lá fazer feijão, escolher feijão, né? E aí, ele coloca o feijão tudo na mesa. E ele vai selecionando os feijões que não estão muito bonitos, que estão feios. E aí, você tá fazendo um método de separação de mistura. Você tá, de forma manual, catação, né? Ali, a substância que você determinou um parâmetro, né? Aquele que não está muito bonito, retirou de forma manual. Pronto. Gente, olha que fácil. Você já sabe um método de separação de mistura heterogênea, né? Catação, tá? Então, essa é muito fácil. Eu falei pra vocês, os 4, 5 primeiros é tranquilinho, tá? Então, não se assustem com a quantidade de itens que tem por aí. O segundo método de separação é a ventilação. Esse método consiste em passar uma corrente de ar pelos sólidos a fim de a fração menos densa, que é a mais leve, ser retirada, tá? Então, para quem não sabe, o arroz que a gente consome aí no nosso almoço, nossa janta, ele vem dentro de uma palhinha, que é essa aqui, tá? E você imagina de forma manual, né, tirar ali, separar o arroz da palha. Imagina se você fizer isso com catação, senhor, vai demorar muito tempo. Então, eu utilizo o método de ventilação, que olha a sacada do nome, ventilação, tem a ver com vento, ou seja, a partir de uma passagem de corrente de ar, nós conseguimos separar, né, o arroz da palha. Então, a palha que fica mais leve, ela é retirada, né? E aí o arroz fica no fundo por conta da passagem deste ar, tá? Então, a fração menos densa, que é a mais leve, né, vai ser retirada. E o arroz possui uma casca que deve ser retirada antes do consumo humano, tá? Então, isso é muito importante, a gente não consegue consumir ali o arroz com essa palha, beleza? Bom, vamos para o terceiro método, então, que é a peneiração. Esse a gente usa de monte para fazer tapioca, fazer bolo. Essa técnica consiste em peneirar as substâncias para separar os elementos sólidos. Enquanto a parte mais grossa fica retida na peneira, a parte mais fina passa pelos furos, daí as substâncias são o quê, gente? Separadas, né? Os cozinheiros utilizam muito aí para deixar as massas mais leves, mais fofinhas. Da próxima vez que você for fazer um bolo, ó, eu tava até perguntando aos meus alunos se eles peneiravam. Gente, peneira a farinha, o bolo fica, ó, muito mais fofinho, tá? Muito mais, a massa fica muito mais leve. Então, peneiração, tranquilo. Gente, vocês estão vendo que fácil que é, ó? Catação, né? Catar ali, manual, ventilação, vento, peneiração, peneira. Falei pra vocês que os 4 primeiros é muito fácil. Agora vamos aí pra levigação. É um nome que vocês não conhecem muito, mas também é fácil, tá, gente? Essa técnica resume-se em submeter a mistura à corrente de água. Enquanto um era vento, o outro aqui é água.
O objetivo da levigação é o de fazer com que a substância mais densa, ou seja, aquela mais pesada, permaneça precipitada, ou seja, no fundo, tá? Enquanto a menos densa, né, a mais leve, seja arrastada pela força da água. Então, aqui a gente utiliza muito na separação de areia e ouro, tá? O movimento da água vai se encarregar de levar os componentes menos densos, que é a areia, e o que, né, a gente quer, né, mais importante ali, separar e obter, que é o ouro que fica no fundo. Então, ó, a água passa, né, a areia é carregada pela água e o que fica aqui no fundo é o ouro, tá? Então, é essa forma que a gente consegue aí separar a areia do ouro, tá? Os garimpeiros usam muito essa técnica chamada levigação. Vamos para a próxima, que é a flotação. Essa flotação, ela utiliza a diferença da densidade, ou seja, ser mais denso ou menos denso entre os materiais sólidos a serem separados, que geralmente pela introdução de um líquido na qual um deles boiará. Um exemplo clássico aqui é a areia serragem, tá? Então, serragem geralmente se usa para hamster. São restos ali de madeira quando vai fazer móveis. Você sempre vai na serralheria e tem essa serragem ali, tá? Então pensa só, imagina, você conversou muito e atrapalhou sua professora. Aí ela vai falar o seguinte, ó, porque você atrapalhou muito a minha aula, você vai retirar a areia da serragem por meio da catação. Vocês imaginam que é impossível, vai ficar lá 2 meses tirando a areia da serragem por meio da catação. Não dá, né, gente? Então, a gente vai utilizar aí a flotação. Ou seja, a gente vai introduzir água, e olha que interessante, pela diferença de densidade, ou seja, o menos denso sobe, o mais denso fica no fundo precipitado, a gente consegue separar. A serragem vai ao fundo, a gente retira, e aí a gente consegue separar, né, da areia. Tranquilo, né, gente? Super fácil. Então, essa aqui é a técnica de flotação, quando a gente insere aí uma substância que vai permitir essa diferença de densidade, tá? Na aula que eu falei de substâncias e misturas, eu falei um pouquinho sobre o que é densidade, ok? Bom, vamos para a próxima, que se chama-se dissolução fracionada. É uma mistura de areia e sal de cozinha que pode ser separada se utilizarmos um líquido capaz de dissolver apenas um componente. Nesse caso, emprega-se a água para dissolver o sal e assim conseguimos realizar a separação. Dissolução fracionada, a gente vai diluir de forma fracionada, ou seja, de forma fração, um pouquinho de um pouquinho, tá? Vou dar um exemplo que fica mais claro aí para vocês. Areia e sal. Bom, eu quero separar a areia do sal. O que eu faço? Eu adiciono a água, tá? E aí eu vou manter, né, areia e uma solução de água e sal que vai se diluir, ok? O que vai acontecer? Eu faço a filtração, a areia fica retida no filtro e o que sai ali é a água com sal, tá? E aí, para eu separar a água do sal, o que eu vou fazer, né? Eu vou ter a eliminação da água por meio da evaporação. Então, se eu deixar ali fora, tomando um sol, vai ocorrer o processo de evaporação, o líquido vai passar pelo vapor e vai ficar só o sal, tá? Ou a gente pode fazer a técnica de ebulição, que é colocar uma chama que vai acelerar, né, a passagem do líquido para o gasoso. Tranquilo também, né? E a gente vai conseguir eliminar a água e ficar só com o sal, tá bom? E aí vamos para a separação magnética, que essa também é super fácil. O ferro pode ser facilmente separado de uma substância sólida se aproximarmos um ímã, né? Como o ferro é atraído pelo ímã, podemos então separá-los de 2 componentes, né? Dos demais componentes. E aí a gente utiliza-se muito em ferro velho, que é separar, né, os metais. A gente utiliza-se esse mega ímã que vai aí puxar. Ímãs potentes podem ser utilizados então como para retirar os materiais ferrosos no depósito, facilitando o envio deles para reciclagem, por exemplo, né? Olha que interessante. Bom, e vamos para a decantação. Decantação é o nosso próximo método de separação. Tem que lembrar isso, a gente está estudando formas de como a gente separa misturas, tá? Esse é um processo físico de separação de misturas heterogêneas que envolve a separação de sólidos insolúveis em um líquido através da ação da gravidade. Esse aqui eu sempre falo para meus alunos, gente, decantação é só você, cruzar os braços e esperar, porque naturalmente vai acontecer. Se a gente faz uma mistura de água e areia e a gente só faz assim, cruza os braços e espera, o que vai acontecer? Em relação à gravidade, o mais denso ali, a areia vai o quê? Descer, né? E ficando a água. Então a gente tira a água e fica com a areia, né?
Ou seja, o que eu fiz? Nada, só esperei, né? Só deixei a natureza agir. Só que pensa o seguinte, eu quero acelerar essa decantação acontecer. E aí, existe uma máquina para se fazer isso, que é a centrífuga, né? Que vocês estão vendo aí na imagem. A centrífuga acelera a decantação, isso é extremamente importante, ela acelera com que esse processo aconteça. E aí nós denominamos de centrifugação, tá? Porque a demora no processo, né, é complexo. Se você, principalmente, exames de sangue para análise, a gente precisa usar essa decantação, então a gente precisa acelerar isso, né? Imagina, esperar até decantar? Pois bem, não dá, né? Então a gente utiliza as centrífugas aí. Ela é capaz de girar a mistura em alta velocidade e acelerar a descida dessas partículas aí pro fundo, tá? Muito facinho, tranquilo, tá? Mas a gente precisa ali do material que é a centrífuga. Vamos pro próximo também que a gente utiliza muito. E se você faz café, você faz esse método todos os dias ali. Para realizar a filtração, nós precisamos passar a mistura por um filtro, cujos poros conseguem reter as partículas não dissolvidas, deixando escoar ali a fase líquida. Então aqui a gente tem um papel filtro, a gente tem as partículas que vão ficar retidas pelo filtro, no caso o pó de café, e vamos ter o filtrado, que aí vai ser o nosso café que a gente toma aí todo dia. Então a filtração somente pode ser aplicado a misturas heterogêneas, tá? Então isso aqui é extremamente importante, já anota aí no caderninho de vocês. E aí nós vamos para o funil de decantação. Esse aqui é um instrumento que a gente vê muito em laboratório. E a separação de líquidos immiscíveis, ou seja, aqueles que não se misturam, pode ser conseguida pelo auxílio desse funil, que a gente chama de funil de bromo, tá? Então esse é um termo que a gente também utiliza. Como esses líquidos aqui não se misturam, o que vai acontecer? Aqui tem uma torneirinha. Então, eles não se misturam. Eu abro essa torneirinha, deixo passar o primeiro líquido, aqui no caso o azul, e quando chegar nessa parte aqui, eu fecho a torneirinha. Aí vou para um próximo recipiente, abro a torneirinha. E aí eu consigo separar, né, esses dois itens por meio da funil de bromo, por meio dessa separação aí, tá? De diferença de densidade. Ou seja, eu consigo separar por meio da torneirinha. É muito fácil, muito tranquilo. Você consegue aí simular um funil de decantação em casa. Você pega uma garrafa PET, colocar água e óleo, você consegue aí com o meio da... Claro, né, de forma ali mais simples, né, mais caseira, mas a gente consegue ali por meio da tampinha. A gente separa por meio ali da questão da densidade, tá bom? E vamos para os métodos de separação de misturas homogêneas. Para a separação de misturas homogêneas, que apresentam uma fase só, que a gente já viu, geralmente fazemos uma ou mais substâncias passarem por uma transformação em seu estado físico, como evaporação ou condensação. Ou seja, aqui eu preciso com que a substância passe, por exemplo, do estado líquido para o gasoso, para a gente conseguir fazer essa separação. Porque lembrando, a gente tem uma fase só. Imagina que difícil separar, né, quando tá tudo bonitinho, tudo diluído numa fase só. Complicado, né? Mas a gente consegue fazer isso, sim, por meio desses métodos de separação que a gente vai ver. O primeiro aqui é a evaporação. Quando temos uma solução, por exemplo, como sal e água, a gente quer separar isso aí. A gente já até comentou sobre isso, né? A gente faz com que o solvente, né, a água ali, ele evapore, né? Ele evapora, ele vai evaporando, passando do estado líquido para o gasoso, deixando só o sal ali bonitinho. Essa técnica de evaporação, ela é útil quando não se deseja reter esse líquido. Por quê? Se eu vou evaporar, como é que eu vou pegar esse líquido depois? Se ele já virou vapor, ele vai para a atmosfera, tá? Mas no caso aqui, né, das salinas, para a gente obter o sal marinho, isso não importa o líquido, né? Nesse caso, a gente não precisa do líquido ser retido. Então, é ótimo, né? A evaporação ali, a própria natureza faz essa separação aí para a gente obter o sal, para a gente utilizar no nosso dia a dia, né? Na nossa cozinha. Bom, o próximo método é chamado de destilação simples. Calma, não se assuste com todos esses aparelhos, porque vocês vão ver que é facinho entender, tá? Lembrando que a ideia aqui no 6º ano é você entender o processo, explicar como isso acontece. Não precisa aprender assim, item por item e vírgula por vírgula, porque isso aí vocês vão aprendendo ao longo do tempo. Então a ideia é vocês sempre terem uma noção, tá? Uma noção geral, sabendo explicar o que é. Tenha sempre isso em mente, tá? Nós, professores de ciências, vamos querer aqui um negócio super sofisticado, meu Deus. Vocês estão iniciando o ensino fundamental 2. Calma que vai ter muito tempo para vocês reverem esse conteúdo novamente e vão se aperfeiçoando, tá bom?
Então, o que é a destilação simples? É um método de separação de misturas líquidas que se baseia na diferença de pontos de ebulição dos componentes da mistura. Aí dá um pause que a prova vai te explicar o que seria ponto de ebulição. Então, vamos pensar o seguinte. Para eu passar da fase líquida para gasosa em um componente A, precisa ser atingido 100 graus Celsius. O componente B, para ele passar do líquido para o gasoso, precisa atingir 90. Vocês estão vendo que o ponto de ebulição, ou seja, de passar do líquido para o gasoso, é diferente entre essas duas substâncias? Pois bem, então, para esse método de destilação simples funcionar, os pontos de ebulição de uma substância e outra precisam ser diferentes, tá? E é um processo utilizado para purificar líquidos, separar líquidos de sólidos dissolvidos ou remover impurezas voláteis de uma substância líquida. Então, olha que interessante. Aqui eu tenho uma mistura, tá? Esse aqui é um aparelho chamado de balão de vidro. E aqui eu tenho chama que vai aquecer. Olha o que vai acontecer, gente. A substância que evapora primeiro, que a gente denomina de mais volátil, que ela evapora mais rápido, no balão de vidro, ela é recolhida em outro frasco depois de passar pelo condensador. Ó, então aqui que vai acontecer? A substância mais volátil que evapora primeiro, que passa desse ponto de ebulição primeiro, vem passando por essa estrutura chamada condensador, chegando aqui até a estrutura que a gente chama Erlenmeyer, que a gente denomina de substância mais volátil, tá? Que a substância que evaporou primeiro tá aqui, separei, certo? Essas mangueirinhas que estão entrando e saindo aqui do condensador é, na verdade, um local em que vai entrar água e sair água, porque vai precisar resfriar o condensador, tá? E aí a gente consegue separar essas substâncias dependendo do ponto de ebulição delas. Tranquilo, né? Facinho. Então, só lembrar, destilação simples, ponto de ebulição, condensador, que é essa estrutura, né? Que vai ajudar com que a substância mais volátil seja aqui adicionada no outro frasquinho. E é isso, tranquilo, mole, mole. E vamos para nosso último método, né, de separação de mistura, que é a destilação fracionada, tá? Que é um pouquinho mais complexo, mas também é só você entender um item aqui que você já vai conseguir aí, se sua professora perguntar na prova, o que significa destilação fracionada, tá? Então, por que chama fracionada? Porque a gente tem uma coluna de fracionamento. E é o grande diferencial dessa separação de mistura, tá? Essa coluna é composta por bolinhas de vidro, como vocês podem ver aqui, que formam um obstáculo à passagem do vapor, deixando passar apenas as partículas da substância que atingiu o seu ponto de ebulição, ou seja, já ferveu. Então aqui, ó, tem uma mistura, tem a chama aqui aquecida, né? Aquece ali o balão de vidro e aí essa substância, né, vai evaporar. E essa coluna de fracionamento vai reter quem ainda não evaporou e vai deixar passar só quem evaporou, tá? E a mistura é destilada da maneira que cada substância ou fração chega ao condensador em um momento diferente. Então, o que vai acontecer? Substância que vai evaporar em 100 graus Celsius. Vai lá, passa pela essa coluna de fracionamento, chega até o frasquinho Erlenmeyer aqui. Pronto, a gente separa. Ah, essa substância atinge o grau de ebulição ali com 110 graus Celsius. Aí a gente vai lá e retira ela no outro frasquinho. Então, a gente vai utilizar também a diferença de ponto de ebulição igual na outra, que a gente viu o outro método anterior, mas a gente vai ter um plus aí a mais, que é essa coluna de fracionamento que vai ajudar, né, a reter aí essas misturas que ainda não foram, não entraram nesse ponto de ebulição, não evaporaram, tá bom? E aí, galera, sabendo tudo sobre métodos de separação de misturas? Ó, é muita coisa, mas se você ir por partes vai ficar muito fácil. A dica que a Pro dá pra você é o seguinte: pega aí todos os métodos e faz um pequeno resuminho aí de cada um com as suas palavras, tá? E depois você volta no vídeo pra ver se o que você escreveu, explicou, bate ali com a definição que eu trouxe aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de curtir, se inscrever, manda pro teu amigo também, compartilha aí que ele tá sofrendo às vezes com esse conteúdo, não tá entendendo muito bem, que vai ajudar ele muito, tá bom? Obrigado pela presença, espero vocês em mais um vídeo e até a próxima!